Vamos lá, turma? Então, nós vamos para nossa aula da página 61, aula 3 e 4, números reais, né? Vamos corrigir aí. Primeiro exercício que caiu no CESP de 2014, ele foi adaptado, tá? Bom, então, vejam aqui, vamos ler. O conjunto, a primeira frase, né, diz assim: o conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais positivos e negativos e também os números representados por frações. Então, olha lá, a gente pega, ó, números inteiros é formado pelos naturais positivos e negativos. Gente, vamos lembrar, os números naturais é aquele conjunto que a gente aprende lá quando a gente é criancinha, né? Então, é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e vai para o infinito. Esse é o conjunto dos naturais. Ele tem parte negativa? Não, ele não tem. Isso aqui está errado. Quem tem a parte negativa justamente são os inteiros, mas ele está falando pelos naturais positivos e negativos. Ele está falando que os naturais positivos e negativos. Não existe naturais negativos, então está errado. Bom, a segunda, os números irracionais, vamos lembrar, o que é um número irracional? É aquele que eu não consigo representar por meio de fração, né? São aqueles em que a representação decimal é finita ou infinita e periódica. Não, esse aqui, decimal finito ou infinita e periódica, seriam os racionais e não irracionais. Então, também está errada. Bom, então vamos lá. Terceira, os números reais representam a união dos conjuntos dos números racionais com os irracionais. Sim, está corretíssimo. Então, é a letra A, somente a afirmação 3 é a correta. Então, letra A, muito bem, quem respondeu essa. E agora nós vamos para 2, que a professora lá do Centro de Mídias, ela fez. Mas nós estamos fazendo correção, então eu já vou corrigindo tudo e já vou explicando. Vamos lá, 2,1 é um número racional, né? Ah, desculpa, eu já fui fazendo o exercício, mas vamos lá, aqui, ó. Observe os números do quadro abaixo e indique qual pode ser chamado de racional e qual pode ser chamado de irracional. Bom, racional porque ele é um decimal finito e eu posso colocar ele em forma de raiz, de fração, desculpa. Raiz quadrada de 7. A raiz quadrada de 7 é um irracional, né? Se a gente resolver a raiz quadrada de 7, ele é um decimal infinito e ele não repete número, nada disso. Esse aqui também é irracional. Tem uma raiz ali que não é exata, né? Então, agora, 11 dividido por 7. Bom, gente, 11 dividido por 7... Bom, aí no próximo é 11 dividido por 7. Eu vejo que 11 dividido por 7 é 1,571428. Bom, daqui em diante ele começa, ó, 571428, 571428 vai para o infinito. Então ele forma uma dízima. Se ele forma uma dízima, então ele é racional. O problema é não formar a dízima, né? Bom, o 3... ele é óbvio, é racional, ele é inteiro, ele é natural, ele é racional. Aqui, ó, é um número irracional dividido por 2. Então, é óbvio que vai ser irracional. Aqui é um número inteiro, é um número racional. Eu consigo pôr ele em forma de
em forma de fração. O 0,78, 78 é dízima, então também é racional, uma dízima periódica, né? E o menos 1,5 também é o racional. Ok, gente? Então, tá aí corrigido o exercício 2. Bom, para a gente fazer o exercício 3, ele pede que a gente faça uma reta, né? A reta numérica e que a gente localize esses números aqui. Então, para a gente localizar, tem alguns números que estão em forma de fração, alguns números em forma de raiz, tal, dízima. Então, a gente já foi resolvendo aqui, né? Alguns, tá bom? Então, vamos lá. Então, o primeiro número é 2,1, né? 2 inteiros e 1 décimo. Então, 2 inteiros e 2,1, um pouquinho, né? Localização bem aqui, né? Então, aqui a gente põe 2,1. Bom, o próximo é 11,7, que é aproximadamente 1,57. Então, 1,5 seria aqui, né, na metade, um pouquinho mais que a metade. Então, vai ficar aqui. Então, vou pôr pra cima, tá? Pra não ficar muito. Então, aqui ficaria o 11,7. O próximo é o menos 2. Bom, o menos 2, por ele ser inteiro, então, ele tá aqui, né? Menos 2. Bom, o próximo é a raiz quadrada de 7. Então, a raiz quadrada de 7 é aproximadamente 2,64. Então, 2,5 seria a metade de 2,64, pouquinho antes de chegar no 3, né? Então, aqui eu coloco que é o raiz de 7. Ok? Bom, próximo é o menos 1,5, então, menos 1,5 seria aqui, né, a metade. Aqui, essa barra indica que é uma dízima, que é a mesma coisa que 43, dividido por 99, então dá 0,43, 43, 43. Então, 0,43, um pouquinho antes de meio, né? Então, aqui seria o 0,43 com a barra em cima. Bom, o próximo seria menos 1 sobre a raiz de 2. A raiz de 2 aproximadamente é 1,42, então dá aproximadamente 0,70. Então, aqui, né, seria um pouco depois do meio. Eu vou pôr pra cima aqui, pra não ficar, então, aqui seria o... Opa, mas é negativo, então, negativo tem que ser aqui, né, desse lado e não desse lado. Então, perdão, tem que ser aqui, ó, menos, né, deixa eu pôr aqui, que eu não pus o menos, mas é menos aqui. Então, menos 0,70 aproximadamente. Então, menos 0,70, então, aqui, ó. Então, eu vou pôr pra cima. Então, aqui é o menos 1, raiz de 2. E o próximo é o π sobre 3, que vai dar aproximadamente 1,04. Então, 1,04 aqui, né? Deixa eu ver, o 11,7 é 1,57. Então, é bem pra cá, ó. Bem aqui, eu vou pôr pra baixo a localização dele, que vai ser π sobre 3. Prontinho. Então, tá aqui colocado, né, os números, tá? Estão todos aqui e vamos para cá. Considerando os números 2,1, todos os números, né? Qual o nome que pode ser dado a todos esses números? Bom, o único conjunto que abrange racionais e irracionais são os reais, né? Então, conjunto dos números reais, eles são números, todos são números reais. Que é
representado assim, né? Conjunto dos reais, pela letra R. Por que que tem essa barrinha? Porque quer dizer conjunto, tá bom? Então, fizemos aí mais um exercício. Vamos lá para o exercício 5. O exercício 5, a professora do Centro de Mídias, ela fez alguns, né? Mas eu vou fazer todos aí. Ela fez esses que estão circulados, que foi a letra B e a letra D, tá? Então, vamos lá, seguindo. Indique quais números inteiros consecutivos fica cada um dos números reais. Então, vamos lá. A raiz de 6, ó, ela fica entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Por que que eu peguei esses números? Porque ele quer os números inteiros. Então, são as raízes quadradas que dão exatas. A raiz quadrada de 4 é o 2 e a raiz quadrada de 9 é o 3. Então, raiz de 6 está entre o 2 e o 3. Eu coloquei todas essas para vocês verem, né, mais ou menos ter a ideia da localização. O próximo, 11 dividido por 7, que é aproximadamente 1,57. Então, ele está entre que números inteiros? Então, 1,57, ele está entre o 1 e o 2. Esse é fácil, né? Bom, o próximo. 3,14 seria aproximadamente também 3,14 dividido por 2 é aproximadamente 1,04. Então, 1,04 ele vai estar entre que números? Entre o número 1 e o 2 também, certo? Próximo, a raiz de 10. A raiz de 10 nós vamos fazer parecido com a letra A. Eu coloquei aqui as raízes, que são exatas, a raiz de 9, e depois a próxima raiz exata é a de 16. E a raiz de 10, ó, ela tá aqui, ó, tá vendo? Raiz de 10. Então, eu tenho a raiz de 9, que é 3, tem isso? E a raiz de 16, que é 4. Então, está entre 3 e 4. Notem que são números inteiros, tá? Bom, e a última, que aqui este número vai dar, ó, raiz quadrada de 12, aproximadamente 3,46, dividido por 3, também vai dar aproximado 1,15. Então, aproximadamente 1,15. Quais são os números? Ele está entre o número 1 e o número 2. E assim nós terminamos, então, o exercício 5. Vamos lá para o exercício 6. O exercício 6, ele pergunta assim, ó. Considere os números reais menos a raiz de menos 5 e a raiz de mais 7. Quantos números reais existem entre eles? Bom, reais entre eles são infinitos, certo? Vamos colocar aqui, ó. A raiz quadrada de menos 5 é aproximadamente menos 2,2360679777. Bom, e a raiz quadrada de 7 é aproximadamente 2,645751,311. Bom, então eu vejo que quantos números reais existem entre... São infinitos, né? Números reais que existem aqui entre menos 2 e 2, que seria isso aqui, né? Vamos voltar lá naquela reta que a gente fez, ó. Entre menos 2 e 2, aqui existem infinitos números reais, certo? Então, quantos números reais existem? Reais infinitos. Então, é a primeira resposta da letra A. Agora, ele pergunta em números inteiros, né? Então, eu vou por aqui, ó, reais são infinitos. Inteiros, quantos são? Né? Quantos números inteiros eu tenho? Eu tenho, ó, de menos 2, né? Que é aqui, ó, de menos 2. Vamos lá, pensando aqui, do menos 2
até o 2,64, que é mais ou menos aqui, né? Certo? Ó, porque aqui é menos 2 também, né? Menos 2,23. Então, seria aqui, menos 2,23, certo? Ele estaria daqui até o 2,64, até aqui mais ou menos. Então, quantos números inteiros eu tenho daqui até aqui, ó? Inteiros eu tenho o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Então, inteiros eu tenho o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2, ok? Bom, quantos números racionais existem entre eles? Então, são infinitos, né? Racionais, porque a gente já viu que aqui podem ter vários números que são racionais. Então, racionais são infinitos. E agora, e os irracionais? Bom, vamos lá. Os irracionais, nós temos todos os, também são infinitos, né? Porque tem várias raízes quadradas ali que não são exatas, né? Também são infinitos ali, são vários infinitos, ok? Vamos lá para o exercício 7. Exercício 7, coloque em ordem crescente. Então, vamos lá. Crescente é a ordem que cresce, então é do menor para o maior, vai crescendo. Então, gente, ó, eu percebo aqui que os nossos números estão com até 3 casas depois. Então, nós temos que, vamos pôr 3 casas em todos, tá bom? Ó, 3 casas depois da vírgula, tá? Casa vazia completa com 0. Pronto. Agora, eu vou olhar a parte decimal, qual número tem a menor decimal. Qual número tem a menor decimal? É esse aqui, né? 250, não é isso? Então, 0, 250. Aí, o próximo seria qual? Esse aqui, né? 500. Certo? Opa, peraí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pronto, já arrumei aqui. O problema é que aqui eu tinha posto 0,200, né? 0,2 não é 0,8, por isso que eu fiquei meio assim. Então, vamos lá. Aí, então, o próximo é esse aqui, né? O meio. Então, que é o 0, é o que tem 500 aqui. Então, meio. O próximo seria o 530, né? Então, 0,53, ok? A gente nem precisa pôr esse 0 aqui, né? E o próximo seria... Já foi esse 530, agora o 555. E agora, eu tenho o... Agora eu tenho qual é, ó, porque todos esses, gente, a parte inteira é 0, né, ó. O único que tem a parte inteira diferente de 0 é esse. Então, eu já sei que esse é o último, certo? Porque ele é 2, os outros são 0, Então, quando todos são 0, eu olho só a parte decimal. Então, agora vem o 4/5, né? Que seria o 0,800. 0,800, e depois do 4/5, então eu venho o que tem a parte inteira, 2,6666666, que é o 8/3, ok? Então, fica assim, né, em ordem crescente, tá bom? Que é a ordem que cresce. Então, agora vamos para o exercício 8, corrigir o exercício 8, tá aqui, complete com símbolos maior, menor ou igual. Bom, vamos lá. Para que fique verdadeiro. Qualquer número negativo, gente, é menor que 1, né? Porque eles estão lá depois do 0, então é menor.
13 dividido por 3. Então, vamos lá, vamos fazer. Quanto é 13 dividido por 3? 13 dividido por 3 é 4,3333, tá? Pra vocês saberem, 4,3333. Bom, ele 4,33333 é lógico que é menor que 9, né? E o próximo, pi. Pi é 3,14. Bom, 3 é maior que 2, né? Então, maior para lá. Aqui, ó, 1,33 e 1,2. Lembra que eu falei que para eu ver, quando eu tenho a mesma parte inteira, que é 1 e 1, eu vou olhar a parte decimal. E eu tenho que estar com o mesmo número de casas. Aqui eu tenho 2 casas, aqui eu só tenho uma. Então, eu completo com mais uma para ficar 2 e 2. Agora, eu vejo, aqui eu tenho 33, aqui eu tenho 20. Por quê? Porque aqui tem 1 e 1, são iguais. Então, eu vou ter que tirar a prova na parte decimal. Então, 33 é maior que 20, então é maior. Agora aqui, 7 terços e 2,333333. Vamos ver, então. 7 terços é 7 dividido por 3, que é 2,333333. É a mesma coisa se você fizer a conta, então é igual. Ok, gente? Bom, terminando então. Opa, que desfocou. Letra F. Deixa eu voltar aqui o foco, gente. São os defeitos especiais, né? Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. 0,5 e menos 3. Bom, aqui é meio positivo. E menos 3 é óbvio que é negativo. Sendo negativo, ele é menor. Então, meio é maior que menos 3. Aqui, menos pi. Então, é menos 3,14. Qualquer número negativo é menor que positivo, né? Então, menor. E aqui, essa conta, 1,7320, 508. Gente, e a raiz de 3? Então, vamos lá. A raiz quadrada de 3, se você fizer a conta, né? Ela vai ser igualzinha, se você, né, o aproximado ali, então ó, veja que tem as reticências, então é aproximado, então é igual, tá bom? Bom, então assim nós terminamos o exercício 8. E também terminamos a nossa correção, que veio lá da página 61, né, até a página 63, tá bom? Que foram as aulas 3 e 4, números reais, que faz parte da atividade 1, que está lá no Cleverson, ok?